Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Um ano já passou, mais um ano que se inicia. Hoje já é o dia 2, né, de 95. E estamos aqui, né, para nosso trabalho, né? Continuação do nosso trabalho que nós estamos, né, realizando aqui com vocês. O estudo bíblico da Palavra de Deus. O estudo bíblico minucioso, onde nós lemos capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós estamos no livro de Josué. Vamos entrar no capítulo 6. É um capítulo um pouquinho extenso, não é muito grande, mas vamos demorar um minutinho aqui, né, conversando com vocês sobre esse capítulo. E eu convido você agora, né, pegar sua Bíblia e vamos ler juntos, né, esse capítulo para para que a gente possa fazer uma análise aqui do que Deus está passando para nós através desse capítulo. É o que eu sempre falo para vocês. Tudo que está na Bíblia tem um exemplo para nós, um exemplo de vida para nós, né, que nós possamos vir, né, a pegar esses exemplos e colocar em prática, para que nós possamos ter vida, como a própria Bíblia fala, o próprio Deus fala, né? Vida e abundância. E muitas das vezes as pessoas, né, não conhecem o conteúdo da palavra de Deus e ela peca por não conhecer. Talvez você fale, irmã, a gente peca por não conhecer, sim. A gente peca por não conhecer a palavra de Deus. É algo, né, que nós temos que, é um dever de todo ser humano, nem falo de todo cristão, mas sim, é um dever de todo ser humano ler a Bíblia, ter conhecimento da palavra de Deus. Para que quando, né, chegar lá, um encontro com Deus, Deus não apontar para você, né, os seus erros negativos, né, que você não obedeceu a palavra dele. Então, vamos lá, eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos junto fazer essa leitura. O capítulo 6 diz assim: E Jericó estava fechada e trancada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Vamos só recordar o que está acontecendo. Nós sabemos que Moisés, ele morreu, né, no Monte Nebo. E acontece que Moisés transferiu, né, porque Deus permitiu, né, que Moisés transferisse todo o poder, né, que Moisés estava tendo no momento para Josué. E Josué tinha que, né, continuar o serviço, né, a obrigação de Moisés. E Josué mandou, né, espias para Jericó para observar, né, a cidade, para ver se dava para eles, né, invadirem a cidade. E chegando lá, eu só estou fazendo um resumão, chegando nessa cidade, os espias observaram e eles falaram, olha, a cidade, ela tem, tranquilo, dá pra gente entrar lá. Aí Moisés, né, Josué, começa, né, o plano, né, para invadir Jericó. E nisso, o povo, ele como fala, ele pegou todo o exército dele, né, e foram invadir a terra de Jericó. E vamos continuar aqui, ver o que Deus vai falar o que está falando. E o Senhor disse a Josué, vê, entreguei Jericó em tuas mãos, e o seu rei e os seus homens de guerra. Rodeai a cidade, vós todos, homens de guerra, rodeai-a uma vez por dia, fazei assim durante 6 dias. Então, a gente observa que Deus, ele deu uma ordenância para que o povo de Israel, para que o exército de Israel, né, viesse a invadir, né, Jericó. Não foi assim, olha, vocês podem chegar invadindo, quebrando tudo, não. Deus deu uma explicação, Deus explicou para eles como que eles deveriam, né, invadir, né, a terra de Jericó. E aqui fala que Deus disse a eles que eles teriam que rodear a cidade
uma vez por dia. Quem que rodeava a cidade? Era todo o povo de Israel, todas as crianças, todos os animais? Não, era só o exército que fazia isso. Só o exército que rodeava, tanto que Deus, ele disse que quando eles rodeassem a cidade, não era para ter voz, era para ter muito silêncio, ninguém era para conversar. Eles rodeavam totalmente em silêncio a cidade. Então a gente observa, porque quando os homens saíam para a guerra, eles não levavam criança, não levavam as esposas, não levavam os animais deles, eles iam preparados para uma guerra. E quem vai preparado para a guerra não vai com a família toda, né? Simplesmente eles iam só os homens de guerra mesmo. Então esses homens, eles foram, né, rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. Vamos continuar. E 7 sacerdotes leve 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeai a cidade 7 vezes, e os sacerdotes toquem as trombetas. E quando se tocar a trombeta e ouvir o som da trombeta, todo o povo grite em alto brando, e o muro da cidade cairá por terra, e o povo subirá, cada qual em sua direção. Aí você vem e me pergunta, por que no 7º dia tinha, né, que rodear a cidade 7 vezes e tocar a trombeta? Porque Jesus, a Deus, quando ele ordenou para que o povo de Israel invadisse, né, tivesse o poder, né, para ganhar essa guerra, ele exigiu, né, ele exigiu isso. Vocês rodeiem a terra durante 6 dias, uma vez por dia, fiquem em silêncio, mas no 7º dia rodeai ela 7 vezes. E o que significa isso? Essa rodeação, né, que fazia. Irmãos, Deus, ele tem os seus planos. Então ele quis, quando ele falou, talvez você fale, mas você tem algum significado? Não, não tem. Para mim, eu estou falando para mim, não tem significado. O único significado disso aqui é Deus provando aquele povo se realmente aquele povo era um povo obediente. Porque o que significa rodear a cidade 6 vezes, 7 vezes, né? E depois tocar a trombeta e depois invadir a cidade. Então isso a gente observa que isso tudo é uma obediência. É uma obediência que nós devemos levar para os nossos dias de hoje. Como assim? Talvez você pergunta, como assim, irmão? Ficar rodeando a cidade? Não, irmãos. Isso Deus está colocando para nós, que Ele nos prova. Olha que exemplo maravilhoso, mais uma vez que Deus está passando. Deus provou aqueles homens de guerra. Deus provou o povo de Israel muitas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. E ele provou todas as gerações vindouras que vieram depois de Moisés, de Josué, sempre está provando. Então, quando ele manda rodear a terra 7 vezes, para depois entrar na terra, para destruir a terra, ele está o quê? Ele está fazendo com que o povo venha obedecer. Porque seria muito fácil, né? Vocês rodeiam na primeira vez, coisa. Então, pensa bem. Rodear uma cidade, era uma cidade. Era grande. Rodear a cidade 7 vezes. Aqueles homens já estavam cansados de tanto rodear a cidade. Rodeava uma, rodeava duas, rodeava 3, rodeava 4. Talvez muitos, né, enfraquejaram, né? Nossa, eu estou cansado. Para que rodear essa cidade? Josué está doido. Porque Deus falava com Josué. Aí, né, nos dias de hoje, o que você vai pensar? Nossa, Josué está doido. Para que isso? Se a gente já conhece Deus, a gente sabe que Deus está conosco. Mas eles temeram. Muitas das vezes a gente pensa, né, que Deus está conosco. Às vezes Deus fica provando a nossa fé, a nossa obediência a Ele. Às vezes você faz um jejum e você não recebe,
E você, ao invés de você continuar, né, naquele espírito, né, de petição, de agradecimento a Deus, você começa a murmurar: Deus não me deu, eu fiz um jejum de 7 dias, eu fiz um jejum de 1 mês, e Deus não me ouviu. Ah, Deus, aí você vai abandonando, a sua fé vai esvaindo, a sua fé vai acabando. E observe que aquele povo o exército de Israel, eles não amoleceram, né, durante esse tempo. Rodear a cidade 7 vezes num dia. E eles tinham ainda que rodear a cidade 7 vezes durante um dia e ir para a batalha, ir para a guerra. Aí você fala: nossa, esses homens estavam mortos de cansados. Porque rodear... Aí talvez, né, muitos devem, não sei, eu penso comigo, muitos devem ter no pensamento deles: a gente vai ficar cansado, esses homens de guerra vão ficar cansados de ficar rodeando essa cidade. Enquanto a gente está rodeando essa cidade, poderíamos ter matado um montão, já ter destruído essa cidade. Não é assim que a gente pensa? Mas olha a prova que Deus fez com eles. Olha a prova com que Deus fez com eles. E eles obedeceram. Essa prova me lembra da prova de Naamã, né? Que quando Deus fala, né, para Naamã, quando banhar, que o Naamã era um homem leproso, aí Jesus pede para ele, né? Fala para ele: ó, vai no rio e banha, né, 7 vezes. O rio era o rio mais sujo que tinha na época. Vai lá e banha 7 vezes no Rio Jordão e você vai sair curado. Aí ele foi 1, foi 2, para que 7 vezes no rio imundo, né? Que Naamã era um homem rico, um homem de bem, só vestia roupas luxuosas, né? E tinha que banhar naquele mar, né? Naquele rio, 7 vezes, um rio sujo. Imagina o pensamento dele, né? E ele, as pessoas estavam ali fortalecendo ele: não faz isso, é só 7 vezes, vai lá, banha 1, 2, 3, 4, se você sair curado, ótimo, se você não sair, pelo menos você fez o que o profeta falou com você. Que nessa época o profeta era Jesus Cristo, e Naamã obedeceu. Muitas das vezes, irmãos, a gente enfraquece diante das nossas petições. Às vezes você pede algo para Deus e você não recebe, e você fica aguardando, né, aquilo, e já começa a murmurar porque você não recebeu. E aqui, olha o exemplo maravilhoso que a Bíblia... Quando eu falo para vocês que a Bíblia é recheada de exemplos, né, para nos fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos continuar. Isso prova que nós não somos nada. Nada. E tem pessoas, pastores, pregadores, quantas vezes eu já ouvi: ah, irmã, Deus não prova ninguém. Mas está na cara que isso aqui é uma aprovação. Está na cara que isso aqui é aprovação. Agora você vai falar para mim que Deus não prova? Sendo que nós já lemos, né, nos capítulos anteriores de outros livros, né, que Deus prova. Então, irmãos, Deus nos prova o tempo todo. Às vezes um animal chega perto de você e fica te lambendo, fica chamando a sua atenção para você dar um copo de água, para você dar algum alimento, e você não dá. Deus está te provando até onde você merece receber algo dele. As pessoas hoje em dia, elas são muito, eu digo, cabeçuda, né? Cabeçuda mesmo. Pessoas que não entendem, tolas, que não observam tudo isso que está na nossa volta. Às vezes uma pessoa vem, pede uma pessoa lá até um traficante, vamos dizer assim, né? De rua, pede algo para você, você nega. E aquilo é uma aprovação, irmãos. É uma aprovação, você não deve negar. A Bíblia diz: dai a quem pedir. Às vezes você nega. E a Bíblia nos diz: a gente não deve olhar a aparência de ninguém. Não deve olhar, dá, e devemos olhar para quem nós estamos dando. Então, isso tudo é uma aprovação de Deus. A gente tem que vigiar, por isso que a própria Bíblia fala, né? Vigiar e orar o tempo todo. Nós temos que vigiar. Ó, isso aqui não está certo. Por que aquela pessoa veio a mim pedir algo? Então vamos dar logo. Dá logo para você o que ela pediu. Para que depois não venha as contas para você. Aí aquela conta alta, né? Que às vezes Deus
pode tirar um ente querido seu, você pode perder um emprego, o seu carro pode quebrar, você pode ter um acidente. Às vezes você tem um acidente, né? Você sai de casa querendo fazer um passeio. Naquele momento que você sai de casa para fazer um passeio, agora que eu vou pegar esse camarada. É assim que Deus age em nossas vidas. Talvez você fale, mas Deus não é assim. Deus é assim, irmãos. Deus é justo. Se nós somos ímpios, se nós estamos, né, querendo que Deus, nós não, assim, tem pessoas que acham que Deus é obrigado a fazer tudo por ela. Ela acha que ela é Deus, né? E Deus coloca assim ela como um Deus, tudo que ela pedir ela tem que receber, e Deus simplesmente é um empregado dela. Tem pessoas que pensam assim, que só pede, mas não faz nada para Deus. Não profetiza a palavra de Deus, nem se veste como, nem coloca, né, vestes no corpo dele. Que a Bíblia fala que nós devemos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o seu corpo tem que ser um corpo limpo, puro, imaculado, né? As suas vestes tem que ser vestes decentes, não fazer com que as pessoas venham ter inveja do que você está vestindo, porque se você é um causador de inveja, você também está pecando. Então nós temos que ser simples. A Bíblia não fala que nós temos que ser simples. Então nós temos que, se quisermos, né, obedecer a palavra de Deus, se quisermos termos, né, sermos uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa, eu digo até assim, iluminada aqui na terra, nós temos que observar todas essas coisas para que Deus venha nos abençoar. E aqui, nós observamos que Deus fala para o povo de Josué, olha, vocês rodeiem a terra 7 vezes. E olha o que aconteceu. E quando se tocar a trombeta e ouvirdes o som da trombeta, todo o povo grite em alto brado, e o muro da cidade cairá por terra, e o povo subirá, cada qual em sua direção. Tá vendo? Eles não iam precisar de ter esforço, se eles cumprissem aquela palavra, eles não teriam ter muito esforço para ganhar aquela terra, aquela guerra. Então seria a guerra, olha, os muros iriam para cair. E a gente sabe que os muros de antigamente não é como os muros de hoje, né? Os muros de hoje é uma fileirinha de tijolo, tá tudo bem ali. Os muros de antigamente eram pedras pesadas que eles colocavam de largura de 1 metro, 1,5 metros, de largura. Eu não estou falando de comprimento, eu estou falando de largura. Então eram muros muito largos para cair assim, né? Uma hora para outra. E aqui fala, e Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, ele disse, levai a arca da aliança, 7 sacerdotes leve 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. Tá vendo? Houve toda uma instrução. Talvez você fale, mas tinha que ser as trombetas com chifre de carneiro? Deus pediu que fosse com chifre de carneiro. Por que que Deus pede isso? É para ver até onde que vai a obediência deles. Talvez o chifre de carneiros, talvez era mais difícil, né, de ter trombeta, né? Então, Deus vai lá e pede, eu quero chifre de carneiro. Vocês fazem ou eu não vou ajudar vocês. Ai, é muito assim, a gente quando observa, né, o agir de Deus, né, a gente vê como que Deus, eu falo até que ele é bom humor, né? Não, vocês têm que me dar, né? Aí talvez você vai falar, não, ele é muito rígido. Sim, mas ele precisava ser rígido assim, ele precisa ser rígido assim, para que a gente, né, possa ter temor a ele. Ele é rígido e as pessoas não têm temor. As pessoas não têm temor a Deus. Elas não temem a palavra de Deus. Você vê nas igrejas, as igrejas parecem mais quando você vai numa igreja, às vezes as igrejas parecem mais um shopping center, que fica andando gente para cima e para baixo, assim, entrando, saindo da igreja, gente conversando dentro da igreja, olhando de celular. Eu tô falando isso porque eu sei. É isso que acontece, não tem aquele temor, não, agora eu tô dentro da casa de Deus. Então eu vou ficar quietinha,
eu vou fazer referência, né? Reverência aqui dentro da casa de Deus. Eu vou ser a referência lá fora. Mas as pessoas não pensam assim. A primeira coisa que as pessoas começam quando entra dentro da igreja é conversar um com o outro. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem? Tem até umas igrejas que eu não gosto de falar, né? Mas a gente vai falar porque acontece isso dentro das igrejas. Que o próprio pastor estimula a conversação. Recentemente eu fui numa igreja que eu sempre visito, né, igrejas. Talvez você pergunte qual que é a sua denominação. A minha denominação é a Igreja Casa de Javé. Tem uma igreja física? Não. É só a igreja espiritual. Então, eu fui em uma dessas igrejas. E teve um momento, né, que o pastor pega e pede para cada um abraçar o outro, cumprimentar o outro. Aí fica aquela movimentação toda dentro da igreja, um cumprimentando o outro, abraçando o outro. Talvez você fale assim, mas isso é bom, irmão, que os irmãos vão ficar em união, vão fazer confraternização, tudo bem. Mas naquele momento, quando você entra dentro da casa de Deus, é algo sagrado. Você está entendendo? Ali é algo de respeito. Se quer fazer um momento de confraternização, faça depois, lá fora. Faça um chá para todo mundo, né? Se reunir. Porque ali eles vão abraçar, eles vão te cumprimentar. Mas é porque foi uma coisa forçada, não saiu deles aquilo ali. Não sai da pessoa. Às vezes você sai, eu me sinto confortada quando eu sou abraçada, quando eu sou cumprimentada dentro da igreja, sim. Mas depois que o culto terminou. Aí as pessoas podem vir, a própria igreja, né, oferece um chá, oferece alguma coisa, né, para aquela confraternização. Mas não na hora do culto. Na hora do culto é algo sagrado. É algo que você está ali para adoração a Deus. Tá entendendo? Você observa que quando Deus ele pediu para Moisés, né, fazer o tabernáculo, ali era coisa muito sagrada. Ali quem podia entrar no Santo dos Santos era somente o sacerdote. É uma coisa muito consagrada. Então a gente observa o quanto Deus... Por que hoje as pessoas não têm, né, esse temor diante de Deus? Porque leva as coisas como de qualquer maneira, eu digo assim, pelas beiradas, né? Leva tudo, ninguém vai com aquele temor, com aquele tremor diante de Deus. Aí a gente observa, para vocês terem uma noção, nós estamos no capítulo 6, no versículo 6, só até aqui, quantas explicações que eu já passei para vocês através desse capítulo. Quantas, né, explicação, quantos exemplo que Deus está passando para nós só através desse capítulo. Ele está dando um tapa na cara de mim, de você, de todo o povo. Vocês me obedecem. Então vamos continuar aqui. E ele disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e os homens armados marchem adiante da arca do Senhor. E quando se fez como Josué tinha dito ao povo, 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas diante do Senhor, passaram e as tocaram, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Observa, estava, né, os sacerdotes que eles tinham passado, né, estavam diante do Senhor, né, diante da arca. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus no meio deles. A arca da aliança era como se o Senhor estivesse ali junto com eles, do lado deles. Olha como que Deus exigiu que tocassem, né, que eles levassem a arca da aliança. Aí você vai me perguntar, e o que tinha dentro dessa arca da aliança? Eram os 10 mandamentos. Eram as leis de Deus, que estavam ali dentro da arca. E também ali tinha também o maná, né, que Deus deu para eles.
que eles estavam se alimentando, ali tinha um exemplo, né, um pote, né, de maná também. Então, isso significava o que para eles? Por que Deus falou para, olha, vocês passam com a arca? A arca era uma arca pesada e eles tinham que carregar aquela arca. Já pensou? Pesada durante das 7 voltas na cidade. E a arca estava ali junto. Então, você observa que Deus tinha todo um ritual. Deus exigia um ritual de obediência, de sacrifício, porque isso aqui é sacrifício e obediência. E aqui fala, e Josué ordenou ao povo dizendo, não grites, nem façais ouvir vossa voz, nem palavra alguma saia de vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. E fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entraram no acampamento e passaram a noite no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro, adiante da arca do Senhor, iam e tocavam sem cessar as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes tocavam as trombetas sem cessar. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia se levantaram de madrugada, quando raiava o alvorecer, rodearam a cidade 7 vezes da mesma maneira. Somente naquele dia rodearam 7 vezes. E pela 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade seja anátema ao Senhor, com tudo quanto nela houver. Somente a prostituta de Raabe permaneça viva, ela e todos que estiveram com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Observa o que a Bíblia fala conosco. Talvez você é evangélico, talvez você não tenha esse conhecimento dessa palavra que Deus fala, né? Quando você dá um copo de água para uma pessoa que está te pedindo um copo de água, Deus fala um copo de água, uma coisa, porque um copo de água é tão simples, né? É uma coisa assim tão que não custa nada para ninguém, porque a água é de graça. Então, quando Deus fala, se você der um copo de água para uma pessoa que está te pedindo, você está encobrindo uma multidão. Não fala, você está muitos pecados, você está encobrindo multidões de pecado. Então você está sendo abençoado. Você está sendo mais, para você ter uma noção, você está sendo mais abençoado do que aquela pessoa que pediu a água para você. Para você ter uma noção. E o que isso significa hoje, agora, nessa leitura que nós estamos lendo? Quando aquela prostituta, uma prostituta, talvez você fale assim, prostituta, então Deus ama as prostitutas. Quando a prostituta, né, ela estava lá na casa dela, né, de prostituição, ela recebeu aqueles homens, os homens de Israel, quando eles foram olhar a terra, para ver se eles tinham capacidade, né, de invadir a terra, ela recolheu aqueles homens na casa dela. Ela não entregou aqueles homens aos oficiais da cidade, ao rei da cidade, que eles chegaram até a casa dela perguntando sobre eles. Aqueles homens que vieram na sua casa, o que eles queriam? Ela falou, não, eles não queriam nada, eles só vieram aqui passar a noite aqui. Talvez ela falou, vieram só de se divertir aqui. Por que talvez você fale assim, mas por que a cidade ficou sabendo que esses homens estavam na casa dela? Porque lá era um lugar de prostituição, lá era um encontro de homens com mulheres. E aqueles homens que estavam lá presentes, eles viram esses 2 homens de Israel entrando naquele lugar. E isso, eles comunicaram toda a cidade. Olha, tem homens de Israel aqui dentro da cidade conosco. Para você ver, porque a cidade era uma cidade, né? Que aquele lugar ali era um lugar de prostígios, né?
coisa. E o que aconteceu? A cidade, o rei ficou sabendo que aqueles homens estavam ali dentro. E aqueles homens, o rei, para você ter uma noção, que nós já lemos aqui, o rei mandou procurar aqueles homens por todas as planícies ali ao redor. E não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém, porque ela, além dela ter dado abrigo para eles, ela também orientou eles aonde que eles iam se esconder. Falou, vai para lá porque eu vou mandar eles para um outro lugar. Então, como assim, né? Se eles fossem para a direita, ela falou para os oficiais que eles tinham ido para a esquerda. Olha, eles foram para lá. E por causa dessa boa ação que ela fez com os homens de Israel, Deus permitiu que ela e a família dela e todos os que estavam na casa, eu creio que todas as mulheres também, prostitutas que estavam ali na casa, foram salvas. Não foram mortas, porque quando os homens de Israel entraram, né, na cidade de Jericó, a cidade toda foi queimada. E aquele povo, aquelas pessoas que estavam vivendo junto com aquela prostituta, eles se salvaram a vida deles. Ela não só salvou a vida dela, como também salvou a vida de todos aqueles que estavam na casa dela. Pai, mãe, e eu creio também daquelas mulheres que viviam ali com ela, naquela situação. Para você ter uma noção. Como que Deus age, como que Deus... Aí por isso que a Bíblia fala que Deus é misericordioso. Aí você vem falar, e tem gente que fala, né? Deus é ruim, por que Deus faz essa coisa? Porque Deus é justo. Aqueles homens fizeram um acordo com ela. Eles fizeram um acordo com ela e Deus cumpriu o acordo que eles tinham feito com ela, né? E aqui fala, e a cidade seja anátema ao Senhor com tudo quanto nela houver. Somente a prostituta de Raabe permaneça viva, ela e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Mas guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa dele e não façais anátema ao acampamento de Israel e o perturbeis. A gente observa aqui que Josué, ele ordenou para aquele povo, olha, não peguem nada daquela cidade. Vocês vão lá destruir essa cidade, mas não peguem nada. Somente peguem, e toda a prata e o ouro e os vasos de cobre e de ferro seja santificado ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. E o povo gritou e tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou em alto brado. E o muro caiu embaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em sua direção, e tomaram a cidade. E eles exterminaram a espada tudo o que havia na cidade. Homem, mulher, menino, velho, boi, ovelha, jumentos. E Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta, tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometeste com juramento. E os jovens espias foram e retiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos que estavam com ela. E toda a família puseram fora do acampamento de Israel e queimaram a cidade a fogo e tudo o que havia nela. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de cobre e de ferro colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué deixou viva a prostituta de Raabe, a família do seu pai e todos que estavam com ela. E ela ficou morando no meio de Israel até hoje, porque havia escondido os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. E nesse mesmo tempo, Josué fez um juramento dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reconstruir esta cidade de Jericó. Ele a fundará sobre seu primogênito e sobre seu filho mais novo lhe colocará as portas. E o Senhor estará com Josué, e ele era famoso com toda a terra. Observa que eles destruíram aquele povo e Josué proferiu essa palavra: maldito seja aquele que levantasse Jericó. Talvez você fale assim, mas Jericó hoje existe, é uma cidade. Sim, Jericó existe, né? E existiu várias vezes, né? Eles levantaram Jericó, Jericó foi destruída. Eles levantavam de novo Jericó, Jericó foi destruída, aquela cidade.
E a gente observa, se você hoje, né, houve, né, escavamento lá, né, naquele lugar, e eles acharam, né, vasos que eles colocavam os alimentos dentro, mas não acharam ouro, não acharam prata, e nada disso eles acharam. Por quê? Porque o povo de Israel, eles saquearam o ouro e a prata que estava dentro dessa cidade. Eles obedeceram a palavra de Deus. Somente eles pegaram, né, o ouro e a prata. E aqui a gente observa que realmente, né, as coisas de Deus, como Deus age em nossas vidas. Muitas das vezes a gente fica, né, enfraquecido diante de uma luta, achando que Deus não está nos vendo. Olha como que Deus abençoou aquele povo de tal maneira que ele destruiu totalmente, né? Destruiu, entregou Jericó nas mãos dos filhos de Israel. Quando nós andamos na presença de Deus, obedecendo a mensagem, a palavra que Deus nos transmite, nós somos prósperos. Então, o que às vezes acontece em nossas vidas é a nossa desobediência. A nossa desobediência, ela nos distancia de Deus. Às vezes você fala assim, eu tenho uma vida boa, eu não cumpro todos os mandamentos. Aí não, pastora, que tem na Bíblia. Mas eu tenho uma vida boa, uma vida bem regalada, não me falta nada, eu tenho tudo. Eu acho que não é como a senhora está falando, não. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tem pessoas que têm a vida toda regalada, né? Vivendo de tramóia. Mas quando chega a hora de Deus agir na vida do ser humano, Deus vai agir. Aquela pessoa vai ficar com um ente querido, vai perder um ente querido de uma forma trágica. Aquela pessoa pode vir a ser contaminado com uma doença maligna, uma doença incurável. Aquela pessoa pode vir, né, ficar prostrada numa cama, dependendo, né, de outras pessoas. Quantas pessoas, né, que a gente vê no nosso meio, pessoas que foram muito abençoadas, no sentido, talvez você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa foi muito abençoada, viveu muito bem, comia só do bem e do melhor, tinha só carro do ano, trocava carro todo ano, e hoje estão vivendo uma situação bastante deplorável, até dizer isso. Não tem saúde, porque a saúde é tudo. Aí uma hora vem a cobrança, né? Deus vai deixando a pessoa, né, ficar, né, para ver se a pessoa se arrepende. Deus vai deixando ela. Aí chega na velhice, e é na velhice que você precisa de mais cuidados. Quantas pessoas idosas que tem tudo, é rica, irmãos. Eu digo isso porque aconteceu isso com a minha família. Aconteceu isso. Pessoa até bem de vida, muito bem de vida, ela ganhava um salário bom. E sabe aonde que ela foi parar? Depois de velha? Em abrigo. Os últimos dias dela foi em abrigo. Olha que tristeza você viver rodeada o tempo todo. A casa dela era rodeada de pessoas que diziam, né, ser amiga dela, parentes. Vivia no melhor momento. A casa dela estava localizada na melhor localização da cidade. Vivia de carro para cima e para baixo, nunca andou de ônibus na vida dela. E com o tempo, né, na velhice dela, que ela precisava de todo esse conforto, colocaram ela no abrigo. E não que ela estava tão velha. Ela morreu no abrigo. Morreu de tristeza. Então a conta vem, a conta chega. A conta chega. Então nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. Uma hora vai chegar para você. E você está preparando o quê? Eu pergunto para você, você está preparando o quê?
Talvez você já é idoso, talvez você é nova ainda, eu não sei. Quem está ouvindo, né, essa mensagem, eu não sei o quanto você é. Mas a gente tem que parar para pensar, nós temos que pensar, nós somos, eu sempre falo aqui para vocês, nós somos um produto com prazo de validade. E esse prazo de validade vai vencer. Todo dia ele vence. Ele chega mais perto do vencimento. Quantas pessoas que a gente vê que é arrogante, que não gosta de comer na casa de uma outra pessoa porque ela acha que aquela pessoa é porca, é isso, é aquilo. Só que Deus está observando todas essas coisas. Então nós temos que ter muito temor e tremor diante de Deus. Porque nós não somos... tem gente que acha que Deus olha para você só lá dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja ele parece santo, mas lá fora, dentro de casa com a família, é uma brigaiada, é uma ruindade com os animais. Por que eu toco sempre nessa tecla de animais? Irmãos, nós temos que amar os animais. E isso Deus também deixou exemplo. Quando ele pediu, né, para Noé ele colocar na arca, quem que ele colocou na arca? Ele não pediu para Noé, Noé, você coloca um par de homens de cada cidade. Um par de velhos, um par de gente nova, um par de mulher. Não, ele não pediu. Mas o que Deus pediu para Noé? Coloca na arca um par de cada animal. Aí outra coisa que nos chama a atenção é aonde que Jesus nasceu. Jesus nasceu no meio dos bois. A cama de Jesus foi palha. Onde ele deitou, a mãe dele deitou ele. Irmãos, isso tudo nos chama atenção, isso tudo a gente começa a observar essas coisas, nós temos que observar, nós temos que ser sábios, inteligentes, porque senão você fica naquele cotidiano, sofrendo o tempo todo, e nunca vai seguir próspero, e pode até perder a sua salvação. Por isso que eu sempre falo para vocês, agradeça a Deus sempre, conheça seu Deus, conheça nosso Deus, Deus que nós adoramos, para que a gente não venha, né, a cair em tentação, como o próprio Jesus ele falou. Deixo aqui essa mensagem para você, que essa mensagem possa ficar gravada em seus corações. E se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos, do WhatsApp, do Facebook. E eu também convido você a se inscrever no canal, a dar joinha, porque quando você dá joinha assim, o YouTube ele pode indicar essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir. E que Deus abençoe a todos nós, que nós temos, né, um ano aí, um ano novo, né, um ano diferente, um ano de consagração, de espiritualidade, onde nós possamos, né, aprender a cada dia mais os ensinamentos de Deus e que nós possamos seguir esses ensinamentos para que nós possamos, né, ter uma vida melhor, né, mais leve, como o próprio Deus diz, né, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, para que Deus não venha nos julgar, né, com mão pesada, mas que nós possamos ser merecedores das bênçãos de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.